Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à 7ª parte da série de vídeos Gigas de testes elétricos úteis e de baixo custo para a bancada. Vamos utilizar a nossa giga de testes já conhecida para medidas de temperatura e consumo de corrente de lâmpadas residenciais. Atenção! Neste vídeo, apresentamos algumas medidas realizadas na tensão da rede elétrica. Esta é uma atividade que oferece risco à vida e requer qualificação e habilitação específicas. Não realize atividades para as quais você não está habilitado ou devidamente qualificado. Não manuseie equipamentos ligados à rede elétrica sem as devidas medidas de proteção cabíveis e os equipamentos de proteção individual corretos. Você é o principal responsável pela tua própria integridade física. A quem é dirigido este vídeo? Aos profissionais de reparação de eletrodomésticos, técnicos e engenheiros na área de reparação e testes de eletrodomésticos, professores de escolas técnicas da área elétrica que querem montar dispositivos para apoiar o aprendizado prático dos alunos, e interessados na área elétrica, devidamente acompanhados por um profissional habilitado para esse fim. Lembre, não existe corrente segura circulando no corpo humano. Algumas referências indicam um valor máximo seguro de cerca de 7 mA. Apenas 7 mA. Os assuntos deste vídeo abordados serão: medindo e comparando temperatura e consumo de lâmpadas de iluminação residenciais. Considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar medindo e comparando temperatura e consumo de lâmpadas de iluminação residenciais. Queremos saber qual a temperatura de operação atingida por uma lâmpada de iluminação residencial. Queremos que uma lâmpada esquente ou ilumine. Qual o consumo real de uma lâmpada de iluminação residencial incandescente e halógena e LED? Estas e outras questões serão abordadas a seguir. Vamos às medições. Vamos começar com uma lâmpada do tipo fluorescente, que é pouco utilizada atualmente, já esteve mais em voga no passado. O bulbo é mais comprido do que as lâmpadas usuais de iluminação residenciais, apresentando assim alguns problemas de compatibilidade em algumas situações. A rosca padrão é 27. Para as medidas da temperatura externa do bulbo da lâmpada e o consumo de corrente, vamos utilizar a nossa dica de teste já conhecida. Aí está, o padrão é 27. No lado esquerdo, vemos o multímetro na posição para medida de temperatura, indicando que a temperatura externa do bulbo é de 41 graus Celsius. Aí está, no visor, indicação de temperatura. O tempo de medida superior a 2 minutos, até estabelecimento da temperatura estável. Estamos utilizando o sensor térmico do multímetro. A tomada da giga é utilizada com interruptor. Verifique o cabo preto banana-banana, interligando os pontos da tomada, servindo assim como interruptor. Observe também a escala do multímetro na posição de medida de temperatura. Agora, à direita, nós temos o consumo de corrente medido pelo amperímetro. Aí está a medida de corrente. Potência consumida 23 watts. A tomada da giga está agora conectada com o multímetro para a medida de corrente. Apesar de estarmos usando cabos de cor diferente, a corrente é alternada e não existe polarização. Observe ainda a posição de medida de corrente alternada em miliampere, porque nós constatamos que a corrente é inferior a 200 mA. Tenha muito cuidado com o valor da corrente medida pelo seu instrumento. Verifique se está na escala correta, sempre. Vamos agora apresentar temperatura e corrente. Temos à esquerda a medida de temperatura do bulbo externamente. Nós colocamos o sensor térmico junto ao bulbo e protegemos com um material isolante para não queimarmos a mão. 41 graus Celsius. À direita temos a medida de corrente, 181,8 mA, caracterizando assim a temperatura e o consumo de corrente desse tipo de lâmpada. Nosso próximo exemplo é uma lâmpada incandescente 15 watts do tipo bolinha. À esquerda, nós temos temperatura externa do bulbo. Você pode ver o tecido isolante térmico que eu utilizei para encostar o sensor na lâmpada e não queimar a mão. 63 graus Celsius de corrente, consumo 117 mA, ainda abaixo de 200 mA.
Vemos agora uma lâmpada incandescente de 25 watts. Aí está a especificação de emissão de luz, eficiência luminosa 9,2 lumens por watt e 750 horas de vida média. Abordamos esses parâmetros no vídeo anterior. Temos à esquerda, temperatura do bulbo 55 graus Celsius e a corrente 192,4 miliamperes. Em seguida, temos uma lâmpada incandescente do tipo vela. Observe que o bulbo é mais esticado, parecendo realmente uma vela. 25 watts. Aí estão os parâmetros da lâmpada. Uma eficiência luminosa de 8,28 lumens por watt. À esquerda, nós temos a temperatura, 95 graus Celsius, uma temperatura elevada. E à direita, um consumo de corrente de 189,8 miliamperes. Observe a utilização da giga para medida de temperatura e de corrente. O próximo exemplo é uma lâmpada incandescente, 40 watts. Aí está a especificação, uma eficiência luminosa de 12,9 lumens por watt e, lamentavelmente, uma baixíssima eficiência, o menor grau de eficiência pelo Inmetro Procel, G. Óbvio que nós queremos dispositivos o mais eficientes possíveis, menor consumo em relação ao que é fornecido. À esquerda, a temperatura, passamos agora de 100 graus, 134 graus Celsius. À direita, corrente 290 miliamperes. Observe que agora o medidor está na escala de 20 amperes, bem como o conector vermelho foi levado para o conector de 20 amperes, já que a corrente é superior a 200 miliamperes para esse multímetro. Próximo exemplo, uma lâmpada incandescente, tipo vela, de 40 watts, é 27 clara. Aí estão os parâmetros da lâmpada, dado o fluxo luminoso, sua vida média esperada e uma eficiência luminosa de 10 lumens por watt. À esquerda, a temperatura alcançada, 150 graus Celsius, com um consumo de 290 miliamperes. O próximo exemplo, uma lâmpada halógena de 42 watts. 70 graus Celsius de temperatura e 320 miliamperes de consumo. Próximo exemplo, uma lâmpada incandescente de 60 watts. Aí estão as especificações. Analisamos a variação da vida útil, da eficiência, emissão de luz e a potência com a variação de tensão em vídeos anteriores. À esquerda, 119 graus Celsius, temperatura do bulbo externo e um consumo de 450 miliamperes. O próximo exemplo, uma lâmpada LED de 8 watts. Temos à direita alguns dos parâmetros, como por exemplo, eficiência luminosa, 100 lumens por watt. Temperatura 6.500 Kelvin. Luz branco, luz do dia. Observe o RC superior a 80. Já conversamos sobre isso no vídeo anterior. Observe que essa lâmpada, embora tenha um consumo de 8 watts, ela é equivalente a uma lâmpada incandescente de 60 watts. Então, ela pode substituir uma lâmpada incandescente de 60 watts quanto à iluminação, com uma vida útil de 25.000 horas. Temperatura do bulbo externo, 52 graus Celsius e um consumo inferior a 70 miliamperes, na verdade, 69,3 miliamperes. O próximo exemplo, uma lâmpada halógena de 100 watts, que fornece uma iluminação equivalente a uma lâmpada de 150 watts incandescente. Temos uma temperatura de cor de 2.700 Kelvin, um fluxo luminoso de 1.850 lumens. À esquerda, nós temos a temperatura 217 graus. Sim, temperatura bem elevada. De maneira nenhuma você deve encostar a sua mão direto no bulbo. E temos à direita o consumo agora superior a 700 miliamperes. Na verdade, 730 miliamperes. Temos agora uma tabela comparativa entre o tipo de lâmpada, fluorescente, incandescente, halógena e LED. Vemos a potência começando desde 8 watts até 100 watts. Os números entre parênteses significam a potência equivalente a uma lâmpada incandescente. Então, uma lâmpada halógena de 42 watts fornece energia luminosa equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Assim, uma lâmpada LED de 8 watts fornece energia luminosa equivalente a uma lâmpada incandescente de 60 watts. Vemos as temperaturas desde 40 graus até mais de 200 graus Celsius. O consumo, desde um consumo cerca de 70 miliamperes até mais de 700 miliamperes.
Vejamos um fato interessante que acontece com lâmpadas incandescentes do bulbo padrão e o bulbo do tipo vela mais afinado. Observe que para a mesma potência de 25 watts, o incandescente comum ela é medida com 55 graus Celsius no bulbo externo. Já a lâmpada vela, na mesma potência de 25 watts, chega a 95 graus Celsius a temperatura. Por que essa diferença? Porque o bulbo tipo vela ele é menor em diâmetro próximo ao filamento. O sensor térmico fica mais perto e isso vai dar uma indicação de temperatura mais alta. Você pode observar isso também na lâmpada incandescente e incandescente do tipo vela em 40 watts. Observe a temperatura do bulbo do tipo vela, 150 graus Celsius. E a lâmpada halógena? Nossa lâmpada halógena de 42 watts, que equivale em iluminação a uma lâmpada incandescente de 60 watts, chega a uma temperatura de 70 graus Celsius e um consumo de 320 mA. A lâmpada halógena de 100 watts, que ilumina equivalente a uma lâmpada de 150 watts incandescente, atinge a temperatura mais alta de 217 graus Celsius com um consumo de 730 mA. A lâmpada LED de 8 watts, que equivale a uma lâmpada incandescente de 60 watts em iluminação, alcança uma temperatura de apenas 52 graus Celsius e um consumo inferior a 70 mA. Na verdade, 69,3 mA. Vejamos então algumas considerações. Para iluminação, use LED. Se você quiser usar dimmer, controlar a intensidade luminosa em 127 volts, use halógena. Para aquecimento ou lâmpada de teste em série, use incandescente. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.